possamos estar no centro da sua vontade nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Nosso Deus é fiel. Sabe, nosso irmão Davi, da Wilda, que nossa igreja tem orado desde o início de março. Ontem recebemos uma mensagem da Wilda dizendo que ele já está totalmente acordado. Você pode dar um glória a Deus aí da sua casa? Já está fazendo todo o procedimento para que nos próximos dias vá para o quarto. Ainda está na UTI, mas graças a Deus, ontem já começou a fazer a fisioterapia motora, respiratória, totalmente acordado. Louvado seja o Senhor. A gente que tem acompanhado, minha sogra, Hilda e tantas pessoas, a gente sabe que é angustiante esses dias, porque é um tratamento demorado. Talvez a notícia que a gente gostaria de ouvir naquele dia fosse uma notícia melhor. E aí a gente vê que tem que esperar mais um pouco. Mas louvado seja o nosso Deus, porque Ele trabalha, Ele tem feito, Ele está agindo. Querido, nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre como a gente pode transformar esse tempo de pandemia numa oportunidade de demonstrar o nosso amor ao próximo. Transformando a pandemia em amor ao próximo. A pandemia, vivenciada pelo mundo inteiro, ela já fez milhões de vítimas. A comunicação que antes nós tínhamos costume de fazer, né, um na frente do outro, bem próximo, sem nenhuma limitação de máscara, de distanciamento, a comunicação agora ela passou a ser online e passou a fazer parte da vida daqueles que eram mais antenados e daqueles que eram mais avessos à tecnologia. Tiveram que se adaptar a essa realidade, tiveram que aprender uma nova ferramenta, tiveram que aprender a usar, talvez, a chamada de vídeo do WhatsApp. De aniversários até consultas médicas, tudo agora acontece diante de uma tela. Hoje eu estava conversando com um médico lá de Guariba, um amigo nosso, e ele falando, ele já é médico há muitos anos, dessa realidade que ele está precisando se adaptar. Dr. Francisco dizendo, olha, eu estou adaptando agora o meu consultório e me adaptando para fazer a telemedicina. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achava isso um absurdo, e agora eu já estou adaptando tanto a mim como o meu consultório para que eu consiga fazer. Para que eu esteja dentro dessa realidade que é a realidade que nós estamos vivendo. Então, de aniversários até a consulta médicas, hoje, nós fazemos diante de uma tela. Muitos atendimentos estão sendo feitos diante de uma tela. Nunca os médicos, enfermeiros, foram tão testados como pessoas e como profissionais, como nesses dias. Eles estão na linha de frente. Eles estão ali na linha de frente no combate ao coronavírus. E eles não podem se isolar como a gente faz, como alguns têm o privilégio de fazer, porque nem todos conseguem. Dependendo do serviço que você presta, se o seu serviço é essencial, mesmo que não seja na área da saúde, você não consegue se isolar. Precisamos, e eles precisam somente seguir os protocolos. E o que seria de nós, nesse período, sem os profissionais de saúde? Sem os serviços essenciais? Eu não sei se você tem feito isso, mas eu quero desafiar você a cada novo dia, a cada manhã, agradecer a Deus por esses profissionais da saúde. Quer ver uma classe que tem sofrido muito nesses dias, e a gente muitas vezes não lembra? As pessoas que trabalham no serviço funerário, que fazem sepultamento. Eu estava vendo essa semana em São Paulo, uma empresa foi contratada, e sabe quem eles estão chamando para prestar serviço, né, com o seu veículo, para levar pessoas até o cemitério, para o sepultamento? Vans escolares. E alguns estão aceitando o trabalho porque não estão tendo trabalho com alunos, para levar alunos na escola. E alguns que têm van escolar,
que precisa pagar o financiamento da sua van, que precisa ter renda na sua casa, estão aceitando o serviço. Vão ter todo um preparo da van, vai ter que tirar os bancos, vai ter que tirar o escolar. Mas olha que ponto estamos chegando. Muitas contratações de pessoas que trabalham em cemitérios, que fazem o sepultamento. Imagine a cabeça desse povo. Todos os dias aumentou muito o número de sepultamentos em todas as cidades. Então, querido, cada nova manhã, ore por esses profissionais. Pegue um profissional por dia. Ore pela saúde, ore pela segurança pública, ore por todos aqueles que estão na linha de frente. Motoristas de ônibus, quem trabalha em supermercado, em farmácias. Ore por essas pessoas. Porque estão na linha de frente. Estão ali seguindo os protocolos, mas correndo todos os riscos, porque estão atendendo o público. E nós não podemos esquecer e menosprezar o número de mortos. Hoje, e esse dado já é desatualizado, 318 mil brasileiros já perderam a vida para o Covid. 318 mil brasileiros já perderam a vida. São indivíduos, são vidas, são pessoas, seres humanos, como eu e você, que tiveram as suas vidas abreviadas pelo Covid-19. São pessoas que enfrentaram e sofreram consequências diretas dessa difícil realidade, ao ponto de perderem a vida. Eu não sei o que esse número representa para você, eu não sei como você se comporta ao ver um número desse. Jundiaí tem um pouco mais de 400 mil habitantes. No Brasil, 318 mil pessoas já perderam a vida pelo Covid. É quase uma cidade de Jundiaí, querido. Você sente alguma coisa ao saber disso? Seu coração se enche de compaixão. Você fica triste. Qual que é o seu sentimento? Não são somente números. São vidas, são famílias que se desfizeram com a morte de um ou mais familiares. Se eu não me engano, essa semana, ou semana passada, aqui em Jundiaí, 2 irmãos morreram no mesmo dia, quase na mesma hora. Famílias que estão sendo destruídas por conta dessa pandemia. A realidade atual vivenciada por nós, essa pandemia, precisa ser encarada como um desafio que nós precisamos vencer, como falamos na quarta-feira passada. A gente não tem que olhar tudo isso, pensar em desistir, em abandonar. Não, querida, a gente tem que olhar toda essa realidade que nós estamos vivenciando com o desejo de vencer, de continuar caminhando, de superar isso. Precisamos começar a pensar, a planejar, como criar caminhos que tragam esperança, a gestar uma nova realidade, uma realidade nova para esses dias, a termos novos projetos, talvez os que nós tínhamos antes não sirvam mais para essa realidade, a termos agora novos projetos, a começarmos a ter um novo jeito de viver. Esse é um tempo de a gente aprender a viver diferente. E esse novo jeito de viver, talvez a gente viver de uma forma mais humana, de uma forma mais ética, de uma forma mais solidária, menos egoísta. E Jesus, quando esteve na terra, o nosso mestre, nosso modelo, Jesus, ele foi o verdadeiro propagador de mudança da sua época. Ele trouxe a mudança. Ele trouxe um novo jeito de se tratar as pessoas e de se relacionar com as pessoas. E olhar para a vida de Jesus nos evangelhos deve nos inspirar a gente continuar nessa caminhada que Ele nos ensinou e que nós temos registrados no Novo Testamento. Quando a gente olha as regras de isolamento social, em alguns lugares, alguns estados, algumas cidades, estão muito mais rígidas do que a gente está vivendo aqui em Jundiaí. E com isso, as atividades econômicas estão sendo muito prejudicadas. Muito prejudicadas. E até aqui, onde não está tão grave como em alguns lugares, essa questão do isolamento social, lockdown e tantas coisas,
Nós temos muitos irmãos da igreja sofrendo com esse fechamento do comércio e com tudo isso que a gente está passando. Eu não sei se você também sabe desse dado, dessa informação. Ela é até desatualizada, porque é de novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, pelo menos 14 milhões de brasileiros estavam desempregados. 14 milhões de brasileiros. E com isso, imagina hoje qual é o número. Com isso, a crise na economia, as atividades econômicas sendo prejudicadas, o aumento do desemprego, muita gente está passando necessidade, muita gente está passando fome. Empresas já faliram, comerciantes estão encerrando as suas atividades, empregados estão sendo despedidos, o país ficou mais endividado, os seus cidadãos estão mais pobres. O Brasil e o mundo vivem um tempo de grande sofrimento e de dor, não tem como esconder isso. A pandemia traz na sua esteira não só a grave crise da saúde pública, não só revelou o que já eram os nossos hospitais, a falta de investimento, a falta de cuidado com a saúde, e ainda assim temos que agradecer a Deus pelo que nós temos de estrutura do SUS, dos planos de saúde, que ainda, diante de tudo isso, estão atendendo, e só não atendem, só não internam, só não entubam quando não tem mesmo mais jeito, quando não tem mais vaga, quando não tem o que fazer. Ore pelas pessoas que estão nas filas esperando uma vaga de UTI, que precisam ser entubados. A pandemia trouxe na sua esteira essa grave crise na saúde pública, mas também uma profunda recessão econômica. E como a gente pode transformar esse tempo de pandemia em amor ao próximo? Através da nossa oração e nosso gesto de doar. Quando a gente ora e quando a gente doa, a gente tem esse gesto de doar. Querido, isso vai nos dar força para viver o momento presente. Quando a gente para ser mais grato a Deus e reclama menos, quando a gente agradece a Deus por tudo, mais do que nunca, nós estaremos louvando a Deus pelo cuidado e também estaremos abertos àqueles que vivem em situações mais vulneráveis e difíceis do que nós. Mas como praticar, pastor, o amor nesse tempo de pandemia? Como eu coloco isso em prática ao meu próximo nesse tempo de pandemia? Tem uma coisa que você pode fazer, todo mundo pode fazer, e todo mundo está sendo convidado a fazer. Talvez a gente fala de demonstrar o amor ao próximo, você só pensa em doação financeira, de alimento. Sabe uma coisa que você pode fazer, que eu posso fazer, que demonstra o nosso amor ao próximo? Use a máscara. Siga todos os protocolos de higienização. São pequenos gestos onde você está revelando o seu amor ao próximo e a você mesmo. Faça isso. Faça isso. A gente vai olhar para a palavra de Deus, e quando a gente fala de amor, a Bíblia tem um capítulo, que é 1 Coríntios 13, que é chamado o capítulo do amor. E ele diz assim: mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Portanto, agora permanecem esses três: fé, esperança e o amor. Mas o amor, o maior entre esses três é o amor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 e o versículo 13. Amar a Deus e amar o próximo. Querido, esse deve ser realmente o objetivo da nossa vida. Não importa quem você é, ou não importa o que você faz, o que importa é se você vai viver uma vida de amor a Deus, ao próximo ou não. Há uma grande diferença entre aquele que tem uma vida
de amor a Deus e ao próximo, e aquele que não tem uma vida de amor a Deus e ao próximo, uma vida somente voltada para ele, para o seu eu, para as suas coisas. Há uma grande diferença entre os dois. A pessoa que tem uma vida de amor a Deus e ao próximo é uma pessoa inestimável. Já aquela que não quer olhar para Deus e nem ao próximo, torna-se uma pessoa que tem uma vida insignificante. O amor, ele é o ingrediente mais importante para um relacionamento significativo. Qualquer relacionamento, o amor é o ingrediente mais significativo, mais importante. É fundamental para o significado verdadeiro da vida, a gente amar a Deus e amar o próximo, amar o outro. A sua qualidade de vida, não sei se você sabe disso, mas a sua qualidade de vida, ela está diretamente ligada à quantidade de amor que jorra em você e através de você para os outros. A sua qualidade de vida, ela está intimamente, diretamente ligada à quantidade de amor que jorra em você e através de você para os outros. Apesar de muitas vezes negligenciado, ele é muito falado, na teoria é muito lindo, mas muito negligenciado a prática do amor. Colocar na prática o que nós sabemos sobre amar, sobre empatia, sobre compaixão. Apesar de muito negligenciado, o amor ainda ele é infinitamente mais valioso do que as riquezas, do que a fama, do que o poder e do que a honra. Mesmo sendo ainda negligenciado, ele tem muito mais valor. Vale muito mais do que riquezas, fama, poder e honra. Todas essas coisas passarão, mas o amor permanecerá. Você precisa ser preenchido pelo amor. A falta de amor, ela deixa um vazio na gente devastador. A gente se sente vazio. E quando ele não está presente, sabe a nossa espiritualidade? Ela se torna superficial, porque não há amor. A motivação não é amor. Quando falta e o amor não está presente na nossa vida, os nossos atos beneficentes, eles se tornam egocêntricos. Alguns fazem, mas precisam mostrar para todo mundo o que fez. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Se de fato você quer ajudar porque você ama, motivação e amor, querido, ninguém precisa saber. É você e Deus. Somente. Quando a gente não tem o amor no nosso coração, ele não está presente na gente, os nossos sacrifícios se tornam insinceros. E em qualquer relacionamento onde o amor não é a motivação verdadeira, sabe o que acontece? Pode esperar esse relacionamento, ele vai se tornar um relacionamento frio, insatisfatório e muitas vezes insignificante. Porque não é o amor, a motivação do relacionamento, de estar junto. Jesus certa vez foi perguntado qual era o maior mandamento da lei, da vida. E a resposta de Jesus, se você quiser anotar aí, não vai aparecer na tela, mas você pode anotar, Mateus 22, 37 ao 39. Jesus responde: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mestre, qual é o principal mandamento, o maior de todos? Jesus disse: olha, ame a Deus com tudo o que você é e ame o seu próximo como a ti mesmo. É dessa forma que a gente tem que viver hoje, amando a Deus e o próximo. Essa deve ser a prioridade da nossa vida, para que a gente transforme esses dias tão difíceis numa nova realidade. Numa nova realidade para os dias de hoje. A raiva, muitas vezes a gente permite esse sentimento, ela pode abastecer o nosso coração de ódio, ao ponto do nosso coração ficar pronto para atacar o inimigo. A raiva faz isso, ela vai abastecendo de ódio o nosso coração. Mas o amor, sabe o que ele faz? Quando ele está presente no nosso coração, ele estimula
a gentileza no nosso coração, a ponto da gente ser disposto a dar a vida pelo amigo. O egocentrismo, a pessoa que vive só para ela, faz com que a pessoa feche as mãos e acumule recursos somente para ela. Não pense no outro. O amor pode inspirá-lo você. E você vai abrir as mãos, doar, dar sacrificialmente, porque você ama. O amor, ele é motivador. E ele é o motivador mais puro e mais poderoso, porque ele dá coragem àquele que é covarde. Ele dá sabedoria àquele que precisa de sabedoria. E quando o amor invade o nosso coração, querido, você é revestido de um poder, ao ponto de você estar disposto a pagar qualquer preço que for preciso. Quer ver um exemplo? O amor faz um soldado dar a sua vida pelo seu país. O amor pela profissão faz um policial militar dar a sua vida pelo seu estado. Faz uma mãe orar incansavelmente pelo seu filho durante a madrugada, para ver o seu filho bem, saudável. O amor fez com que Deus, gracioso e poderoso, enviasse o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. O amor é poderoso, o amor é motivador da vida. O apóstolo Paulo, ele sofreu muitos açoites. Pastor Aderso falou aqui, alguns domingos atrás, sobre a experiência de Paulo e Silas na prisão. Depois de terem sido açoitados, terem as suas roupas rasgadas, colocaram eles na prisão, amarraram os pés no tronco. Paulo passou por açoites, perseguições intensas, necessidades na vida. Mas sabe por que ele nunca desistia? O amor de Cristo o convenceu. Há um texto lá em 2 Coríntios 5,14 que ele diz: o amor de Cristo, ele nos constrange. O que Paulo está dizendo para nós é que o crente agora, dominado pelo amor de Cristo, o crente, quando ele é dominado pelo amor do Senhor Jesus, ele agora vive uma vida para Jesus. Ele agora quer imitar os passos de Jesus. Lendo Atos essa semana, eu vi aquela passagem onde os discípulos foram repreendidos, foram açoitados, e eles saíram felizes pelo fato de poderem sofrerem pelo nome do Senhor Jesus. Por poderem sofrer como Cristo sofreu. Eles agradeceram a Deus, saíram felizes. Querido, se o amor começar a abastecer as suas decisões, os seus atos, o que vai fazer você no seu casamento, nas suas relações? Eu tenho certeza que se o amor começar a abastecer as suas decisões, você não vai ser o mesmo, em casa, no trabalho, na sociedade, no seu dia a dia. Há um outro texto da palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: não fiquem devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. O amor, ele nos leva a viver tudo o que é bom. O amor nos leva e nos proíbe a fazer aquilo que é mal e prejudica o outro, porque eu me coloco no lugar do outro. Eu não vou fazer para ele o que eu não queria que fizesse comigo. Toda ação de ódio, toda vingança, toda infidelidade, ela é cancelada quando o amor assume o comando do nosso coração. Quando a gente ama a Deus, a gente é disposto a obedecê-lo, mesmo quando a gente não entende. A gente simplesmente obedece. O amor para com os outros transforma o nosso comportamento para melhor. Ele neutraliza as más intenções. Assim como a luz dissipa as trevas, o amor faz com que a gente trate os outros melhores. Pessoas que agem assim, pelo amor, motivado pelo amor, elas não vão enganar, elas não vão desprezar a esposa, o esposo, o próximo. Quando o amor preenche a boca de uma pessoa, ela não vai usar os seus lábios para desencorajar a família, para destruir a família, não, mas para levantar, para motivar. Quando o seu foco é amor, você naturalmente vai demonstrar isso no dia a dia. E como você demonstra o amor no dia a dia? Pela paciência, pela gentileza,
pela ternura. Em lugar de tentar forjar ações e atitudes que não são verdadeiras, deixa o amor ser a primeira resposta, deixa o amor dirigir a sua vida. Será que estamos dispostos a viver uma vida de amor? Talvez a partir de hoje a gente tenha que começar a fazer uma oração. Senhor, ensina-me o que é o amor verdadeiro. Senhor, me ensina a ser uma pessoa mais amável. Me ensina a ser uma pessoa mais agradável. Senhor, me ensina isso. E esse tempo que a gente está vivendo é a hora da solidariedade, da compaixão, de ajudar aqueles que estão em dificuldade. Independente de como ou quem ajudar, o importante é praticar o bem. Em meio a essa crise, ajudar a quem precisa é um dos caminhos a ser utilizado para a gente fazer com que este mundo seja um lugar melhor para se viver. A gente vai demonstrar amor, empatia e compaixão ao próximo quando a gente começar a praticar boas ações, a ajudar a tornar a vida dos outros mais leves. Atitudes assim vão desenvolver em você empatia, vão melhorar o seu bem-estar, vão renovar as suas esperanças e as suas forças. É um período desafiador que nós estamos vivendo, não tem como negar isso. Às vezes, esse escuro em relação ao futuro, o desânimo bate na porta do nosso coração. E precisamos então manifestar o amor de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim a Bíblia: lembrem-se das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Querido, precisamos entender algumas verdades importantes quando a gente fala desse tema. De onde nós viemos? Quem nós somos? Para onde nós estamos indo? A resposta para essas perguntas você não vai encontrar na filosofia. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que nós fomos formados do pó. Nós somos pó. Nós voltaremos ao pó. Nossa origem é pó. Nosso destino é o pó. Em nossa origem nós não tínhamos nada. E para a sepultura onde nós iremos, não levaremos nada. Consequentemente, tudo o que ajuntamos não é nosso. Não é. Nada tivemos e nada teremos. Nada trouxemos e nada levaremos. Somos apenas mordomos administradores daquilo que é de Deus. É Deus o dono de tudo. Sábado, eu fiz um velório. O irmão nos convidou e falou assim: pastor, ele é um homem muito rico. Sabe quantas pessoas da família estavam ali? Nenhuma. Somente amigos de uma associação a qual ele participava, mas familiares, nenhum. Muito dinheiro, carros, lojas, mas sem ninguém. E tudo aquilo que ele tinha, ficou ali. A gente não leva nada. A gente veio sem nada e a gente volta sem nada. Portanto, olha esse texto. Timóteo 6, do 7 ao 9. Porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. O que Paulo está dizendo aqui é que não é pecado ser rico, ser próspero. Não, querido, o que ele está dizendo é que a gente tem que aprender, como o Luciano que já falou, a arte do contentamento. Agradecer a Deus pelo que a gente já tem. E não ficar insatisfeito querendo aquilo que ainda a gente não conseguiu. Em nossa vida, a gente precisa lembrar isso. Precisamos lembrar que Deus requer de nós uma atitude de generosidade com o próximo. E essa generosidade é uma expressão de amor e de graça. Quando a gente é generoso, quando a gente reparte o que tem, a gente está transbordando a graça de Deus sobre outras pessoas. Sabe tudo aquilo que Deus derrama sobre nós através da sua graça? A gente não vai guardar só para nós. Porque Deus dá muito mais do que nós precisamos. E se a gente retém isso com usura só para nós, querido, a gente está sendo muito egoísta.
a gente precisa repartir com generosidade. Olha esse texto do Salmo 41. Bem-aventurado é o que dá atenção, é o que acode ao pobre e necessitado. O Senhor o livrará no dia da calamidade. O Senhor lhe dará proteção, preservará a sua vida, o fará feliz na terra. Não entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhes afofarás a cama, restaurará a saúde. Feliz é aquele que dá atenção, que acode, que ajuda o pobre, o necessitado. Querido, a gente tem recebido muito de Deus. Muito mesmo, como o Luciano falou aqui. Seria falta de amor guardar só para nós. Seria falta de amor não repartir aqueles que estão ao nosso redor e carecem do nosso socorro. Devemos repartir com generosidade, pois quanto mais semeamos, mais Deus multiplica a nossa sementeira. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que faz isso, e que a alma generosa, ela prosperará. Quando damos ao pobre, a Deus emprestamos, e Deus vai socorrer os necessitados pelas nossas mãos. Nós somos as mãos, os pés, cantamos isso aqui hoje. Os recursos de Deus estão sobre a nossa responsabilidade, a nossa administração, e Deus quer que sejamos fiéis, que tenhamos fidelidade nessa administração, porque não é nosso, é dele. E suprir as necessidades do próximo, Ele se importa com isso, mas Ele se importa também com a motivação do nosso coração. Não adianta contribuir de forma farisaica, para ser visto, para ser aplaudido. Se você faz, querido, pelo próximo, você não precisa ficar publicando isso no Facebook, em grupo de WhatsApp. É você e Deus, só você e Deus. Há muitos que contribuem e ajudam por ganância ou interesses políticos. A generosidade precisa ser espontânea, altruísta, frequente. E quando você é generoso, você traz alívio ao próximo e você glorifica o nome de Deus. E quanto mais generoso a gente for, mais parecido a gente vai ser com um pai. Eu tenho visto algumas reportagens, não sei se você tem acompanhado. Talvez você está tentando pintar um mundo diferente. Tem muita gente passando fome, muita gente mesmo. As filas do Bom Prato têm aumentado a cada dia. E não é de moradores de rua não, é de pessoas que antes estavam trabalhando, hoje estão desempregados, não tem como trazer comida para casa. Foi uma reportagem de um senhor que disse que precisa pegar 2 ônibus para chegar no Bom Prato. Ele vai de pé, porque senão ele gasta o dinheiro no ônibus em vez de comprar a comida. Vi de uma outra mãe que ela consegue pegar uma marmita, porque ela vai sozinha. E ela tem que dividir com 3 filhos. E ela não come, para os filhos comerem. Porque uma marmita é para almoço e para janta. E as filhas perguntam: mãe, você não vai comer? Ela: já comi, filha, pode comer. E aí o repórter perguntou: e você faz o quê? Ela falou: eu bebo água para matar a fome. Eu vou bebendo água. Quando a gente é generoso, e quanto mais generoso formos, mais parecidos com Deus nós vamos ser. Eu louvo a Deus por tantas associações, ONGs, igrejas, como nós também estamos fazendo, que estão se levantando para doar cestas, para doar marmitas, para ajudar esse povo que tanto precisa. Nós estamos vivendo uma pandemia, que é a pandemia da fome, da miséria, da pobreza, para um país que já vivia isso antes da pandemia. E nós como igreja precisamos orar e continuar agindo. Você pode ajudar, nós temos aqui o Ministério de Ação Social. Pastor, eu não tenho como levar aí, eu não quero sair de casa. Você pode doar financeiramente, avisa Vasco, avisa o pastor Manassés, nos avise. Eu quero doar financeiramente, eu quero ajudar a comprar cestas. Nós podemos fazer isso. Já estamos fazendo, famílias estão sendo abençoadas. Que o nosso coração, as nossas mãos, o nosso bolso, a nossa casa se abra para a generosidade. E eu termino com mais alguns versículos de 1 Coríntios 13. Esse amor, que precisa ser o motivador das nossas ações, ele é paciente, ele é bondoso.
O amor não é ciumento, não é vaidoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exigem que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável e nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, não tem como ver tudo o que está acontecendo e se alegrar com isso. O cristão verdadeiro, ele chora, ele sente compaixão, porque são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, como eu e você, que deveriam ter uma boa casa, que deveriam ter comida na mesa, que deveriam ter uma boa saúde. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Que este amor esteja nos nossos corações nesses dias, para que a gente transforme esse meio de tanto caos e notícias ruins em um momento de trazer alegria para aqueles que estão ao nosso redor, trazer paz e boas novas e esperança àqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos fazer isso, sabe por quê? Porque Ele nos alcançou, e hoje a gente pode espalhar essa graça, esse amor àqueles que estão perto e longe. E é o que a gente vai dizer nessa noite: Senhor, me ajude, porque amar é repartir, amar é olhar o outro, sentir compaixão, sentir empatia. Vamos louvar o Senhor, vamos fazer desse cântico a nossa oração. Peço ao Senhor, ó Deus, me ajude